Então nós temos aqui, ó, mostrando o lábio glenoidal, ou cartilagem marginal, ou simplesmente lábio. Está mostrando aqui na articulação, na cavidade glenoide aí da escápula. Ela envolve a borda, formando um lábio. O segundo tipo são os discos. Eles já são fibrocartilagem de tecido fibroso denso. Esses discos, quando completam, eles septam a cavidade articular em dois compartimentos. Por isso é chamado de disco. Diferente da orla, que ele é completo. Então o disco é uma fibrocartilagem completa. Aí nós temos na ATM, articulação temporomandibular. Então nós temos que, quando completa, ele está septando essa cavidade articular em dois compartimentos, o que distribui melhor as forças. Então aqui está mostrando a ATM, articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui entre o temporal e a mandíbula. Essa articulação entre o temporal e a mandíbula, por isso é chamado ATM, articulação temporomandibular. Então essa articulação, ela apresenta um disco interarticular. Quando completa, então, separa a cavidade articular em dois compartimentos. Esse disco é uma fibrocartilagem. É uma fibrocartilagem de tecido fibroso denso. Então aqui mostrando a ATM e aqui a ATM em corte, mostrando o disco na parte interna. Então nós temos a ATM, aqui está a mandíbula, côndilo da mandíbula e cavidade glenoide. Aí mostrando o disco. O terceiro tipo são os meniscos. Esses meniscos também são fibrocartilagem que funcionam como coxins e ajustam as articulações discordantes. Então nós já falamos que essa articulação aqui, fenotíbio-rotuliante, ela é discordante. Nós falamos que é discordante porque não tem uma adaptação perfeita, e para que possa se amoldar e haver uma distribuição de forças melhor, uma melhor adaptação, nós temos os meniscos que funcionam aqui, um lateral e outro medial, como fosse coxins elásticos, que permite então uma adaptação mais adequada para a articulação. Então eles se ajustam às articulações discordantes. Aí nós temos os meniscos, então nós temos o menisco medial e o menisco lateral, mostrando esse menisco. Esse menisco, ele é como um lábio ali quando a gente faz um corte transversal. Esse tem um corte transversal, aqui em corte transversal ele vai ser mais espesso aqui e vai se tornando mais delgado quando ele caminha aqui para a cavidade. Tornando mais delgado, há então uma adaptação melhor. Aqui nós temos então o menisco lateral e aqui o menisco medial. Menisco medial e menisco lateral. Então ele molda, ele aumenta a cavidade. Mostrando o outro menisco. Formações fibrocartilaginhas, mostrando aí os meniscos. Nessa pintura aqui dá para ver o menisco bem aí, nessa articulação então chamada fenotíbio patelar. Aqui está o menisco medial e aqui o menisco lateral. Então nós vamos ver agora das junturas por contiguidade, os tipos de junturas. Então, nós saímos das fibrocartilagens aí, vamos ver quais são os tipos de juntura por contiguidade. Então, vamos ver quais são os tipos de junturas. Antes de nós falarmos sobre tipos, nós vamos falar dos eixos. Então nós temos aí uma articulação que tem movimentos em torno de um eixo, e nós chamamos essa articulação articulação em dobradiça ou pivô, e falamos que ela tem um grau de liberdade, porque tem movimento em torno de um único eixo. Então, para que nós possamos estabelecer o tipo, as classificações das junturas por contiguidade, nós vamos analisar
os eixos de construção. Então, nós precisamos saber quais são os eixos de movimento. Então, primeiro nós precisamos saber os eixos, e depois nós vamos precisar saber, além dos eixos, a forma dessas extremidades. Então, nós vamos saber duas coisas aqui para classificar cada articulação. Primeiro, a forma aqui das extremidades e o tipo de movimento que cada articulação dessa faz. Então, nós vamos falando aí da articulação uniaxial. Ela tem também chamada em pivô ou dobradiça, porque ela faz só esse tipo de movimento. Movimento de flexão, que é esse movimento, e movimento de extensão. Então, nós falamos que essas articulações são uniaxial. São articulações que fazem movimentos em torno de um único eixo. E esse eixo, nós vimos já nas primeiras aulas, que é através do eixo chamado látero-lateral. Que são movimentos, então, só de flexão e extensão. Então, em torno do eixo látero-lateral, que é aquele eixo que corta o animal. Nesse sentido, é o eixo látero-lateral, uma das primeiras aulas. Então, faz movimento em torno desse eixo, que é o movimento de flexão e o movimento de extensão. Então, uniaxial, apenas um movimento em torno de um único eixo, que é o látero-lateral, também chamada articulação em dobradiça. Dobradiça de porta, ela faz só esse tipo de movimento. Quando tem movimento em torno de um único eixo, nós falamos que tem 1 grau de liberdade. É que nós colocamos como exemplo a húmero rádio unar, que é essa articulação, húmero rádio unar, que caracteriza bem essa articulação. Está mostrando a articulação húmero rádio unar. Aí está mostrando aqui também na espécie humana, mostrando aqui a articulação ao húmero rádio unar e movimento de flexão. Quando o braço está aqui e vem para cá, flexão. Quando ele está aqui e faz esse movimento, nós chamamos de extensão. O segundo tipo é a biaxial. Então, dois eixos de rotação. Nós temos então movimento em torno do eixo látero-lateral, movimento que nós já vimos ali, o eixo que nós vimos, que é esse eixo látero-lateral, que são movimentando flexão e extensão, e através do eixo crânio-caudal, que é o eixo que sai aqui dessa região, através todo o corpo e vem cá. Quando o movimento é em torno desse eixo, nós falamos que é um movimento de adução e abdução. Adução aproxima do corpo, abdução afasta. Então, quando o animal está fazendo esse movimento, ele está fazendo um movimento de abdução. Quando está fazendo esse movimento de adução. O cachorro faz esse movimento de abdução quando? Faz xixi. A cachorra faz assim? Não. Se fizer assim, tem que dar uma analisada. E esse aqui é voltando ao movimento de adução. Então, nós falamos que biaxial apresenta um movimento em torno de dois eixos. Movimento, então, de flexão e extensão. Nós já vimos de adução e abdução. Quando tem movimento em torno de dois eixos, nós falamos que tem 2 graus de liberdade. A articulação, elas também são chamadas de selar e elipsoide. A metacarpo-falangiana, em alguns casos, é considerada, então, metacarpo-falangiana, crânio-caudal. Então, olha, nós estamos falando aqui que a metacarpo-falangiana é uma articulação que tem 2 graus de liberdade. Porque ela faz esse movimento que é de flexão e esse movimento que é de extensão em torno do eixo crânio-caudal. Em torno do eixo látero-lateral. E ela faz pequenos movimentos, que é de adução e abdução, um movimento chamado de lateralidade, que é em torno, então, do eixo crânio-caudal. Então, essa aqui é a metacarpo-falangiana, 2 graus de liberdade, porque tem movimento em torno de 2 eixos. Então, nós temos o terceiro tipo, aí mostrando aqui, então, a metacarpo-falangiana, que ela faz, então, um movimento, esse aqui é um movimento de